Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique, dando sequência mais uma vez aqui às equações diferenciais e respondendo a pergunta do vídeo anterior, né? Como resolver uma equação diferencial de segunda ordem homogênea? Vamos ver um exemplo? Pessoal, temos aqui o nosso tema de aula, né? Que é equação diferencial de segunda ordem homogênea, né? Vamos ver a solução, né, de um exemplo, como que a gente faz, tá certo? Então, no vídeo anterior, se você não viu, né, a gente teve lá a definição de como, né, identificar uma equação diferencial de segunda ordem que seja homogênea, né? Então, esses slides que eu estou mostrando aqui, veja no vídeo anterior, se você não assistiu, como identificar se ela é homogênea ou não. Nós paramos no vídeo anterior aqui como é possível resolver esse tipo de equação, né? Então, se ela é uma equação, né, homogênea de segunda ordem, ela vai ter essa estrutura algébrica, né? Que a gente viu no slide da aula anterior, né? Ela vai ter a derivada de maior ordem, vai ser ordem 2. Você vai ter esses números A, B e C na frente, que serão valores reais. E aí, ela é homogênea, você vai ter aqui igual a zero, né? Mas quem não se lembra dessa estrutura, assiste o vídeo da aula anterior, tá? E a gente tem aqui, agora, melhor dizendo, no processo de resolução, que encontraram uma nova equação em relação a essa equação diferencial, que é o que a gente chama de equação característica associada. Onde tem derivada, aqui derivada de segunda, você vai trocar por lambda ao quadrado. Onde tem derivada primeira, você vai trocar só por lambda. E aqui onde tem o cy, você vai trocar só por c. Tá? Quando você faz, né, essa troca aqui das funções derivadas da própria função, como vocês estão vendo aqui, a gente vai ter uma estrutura padrão para resolver as equações diferenciais de segunda ordem que sejam homogêneas, tá? Então, vamos ver aqui a sequência, ó. Então, sempre você vai trocar da seguinte maneira, né? Você vai trocar a derivada segunda pelo lambda ao quadrado. Você vai trocar a derivada primeira pelo lambda elevado a 1, que é o próprio lambda, e você vai trocar o y, que é a função, por lambda elevado a zero. Lambda elevado a zero é igual a 1, né? Por isso que sobrou somente o c lá, né? Quando a gente fez a troca. Não ficou com o y junto, tá certo? Depois que você fez essas trocas, né? O que a gente tem aqui, ó? Troca feita, né? Então, é assim que funciona, ó. Derivada segunda, eu vou trocar pelo lambda ao quadrado. 5, derivada primeira, vai ficar 5 lambda. Aqui, lembra, né, que a gente troca pelo lambda elevado a zero. E o lambda elevado a zero é 1, 6 vezes 1 dá o próprio 6. E aqui está igualado a zero, a minha equação é do tipo homogênea, tá? Tendo identificado e feito essa troca, né, você tem algumas possibilidades, porque você agora vai resolver uma equação de segundo grau simples, né? Achar as raízes, só que existem algumas possibilidades. Dependendo do tipo de solução aí das raízes, você vai ter uma sequência diferente. Quais são essas sequências possíveis? Então, aqui nós temos a primeira possibilidade, né? Se você tiver delta maior que zero e achar duas raízes reais, você vai encontrar dois valores de lambda 1 e lambda 2 que serão substituídos numa estrutura de equação padrão igual a essa, que será y igual a C1 e elevado a lambda 1x mais C2 elevado a lambda 2x. Então, você vai colocar as raízes aqui, lambda 1 e lambda 2, que você encontrar. E essa é a estrutura padrão que você vai usar, ok? Mas e se você tiver, né, delta igual a zero ou delta menor que zero, o que vai acontecer? Vamos ver, ó. Se o delta for igual a zero, você vai ter só uma raiz. Então, a estrutura vai ser a seguinte: C1 elevado a delta x, C2 x e elevado a delta, não, melhor dizendo, lambda x, né? Eu li aqui como delta, perdão, lambda x. Essa é a estrutura padrão também que vocês podem consultar. É importante que vocês alimentem essa estrutura com o valor da raiz encontrada, que é uma única raiz, porque delta igual a zero. Não vai ter naquela parte, né, da equação de Bhaskara, mais ou menos, não vai ter duas soluções, porque vai ser mais zero ou menos zero, dá uma solução única, né?
Quem não lembra de solução de uma equação de segundo grau, depois pode também dar uma repassada. Tem vídeos aqui gravados falando sobre equação de segundo grau, que dá para repassar também. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá? Agora, se o delta for menor que zero, é o caso das raízes complexas, né? Quando você está trabalhando dentro de um nível, né, de ensino onde você está trabalhando no contexto dos números reais, quando o delta é menor que zero, você trata que não existe dentro do conjunto dos reais. Mas quando você trabalha num cenário mais amplo, que existe o número dos complexos, né, o delta negativo, que seria a raiz de número negativo, que não iria existir dentro do contexto dos reais, vai existir dentro dos complexos, e entra aí o i, né, o número imaginário, e aí você vai ter uma estrutura aqui que o lambda ele vai ser delta mais ou menos beta i. E aí você alimenta, né, essa informação numa estrutura padrão também de equação aqui, ó, que vai ser y igual a e elevado, aí você tem aqui, né, alfa x, C1, seno beta x, mais C2, cosseno beta x, é uma estrutura envolvendo aí elementos da trigonometria, porque já entraria também a questão da representação trigonométrica do número complexo, né? Que vai impactar aqui na estrutura da nossa equação após essas mudanças. Mas, como existem várias possibilidades, vamos trabalhar então a primeira possibilidade hoje no exemplo, tá? Como que a gente faz quando o delta é maior que zero? A gente vai seguir a primeira estrutura que a gente viu nesse quadro e a gente vai seguir esses passos, ó. Primeiro, fazer o quê? Escrever a equação característica associada, que é trocar ali as derivadas pelo lambda, né? Depois, encontrar as raízes, que é o que a gente estava comentando agora. E depois, de acordo com essa tabela que a gente viu, a gente vai estruturar a solução geral, fazendo a substituição dos lambdas encontrados, ok? Vamos ver então o exemplo, que aí vai clarear mais, né? Porque a gente está falando aqui bastante sobre a estrutura, e aí agora é importante ver o exemplo para que vocês entendam. Ó. Voltando àquele mesmo exemplo anterior que a gente tinha, né? Que era derivada segunda mais 5 derivada primeira mais 6y igual a zero, equação ordinária, né? Aqui, no caso, né, com a derivada máxima de ordem 2, então ela é uma equação diferencial de ordem 2, e ela é homogênea, está igualada a zero. Primeiro passo, fazer a troca, né? Quando você faz aí a troca, o que que acontece, ó? Você vai trocar a derivada segunda pelo lambda ao quadrado, 5 derivada primeira pelos... você vai trocar pelo 5 lambda, e no lugar do y seria lambda elevado a zero, que é 1. Então, no lugar do 1, né, no lugar do lambda elevado a zero, que é 1, ficou 1 aqui na frente do 6, que não precisa aparecer. 6 vezes 1 dá 6 mesmo. Feita essa troca, nós temos que resolver a equação do segundo grau. E aí, para resolver essa equação do segundo grau, a gente pode usar a forma mais conhecida, né, aí, que é a fórmula do Bhaskara. Quem não lembra, como eu acabei de falar, pode ver lá como que faz com delta, né? Pode relembrar alguns vídeos resolvendo equações assim. Então, delta é igual a b ao quadrado. O b é o que está na frente aqui do lambda, que seria o 5. Então, ficou menos 5 ao quadrado. O a é o que está na frente do lambda ao quadrado, que é o 1. Então, ficou menos 4 vezes a vezes c. O c é o número que está sozinho. Sempre aqui é a o que está na frente do quadrado, b é o que está na frente do que não tem quadrado, elevado a 1, né? E o c é sempre o numeral sozinho. Então, a gente alimentou o delta com a, b e c e faz as contas. Ao quadrado aqui vai dar 25. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Como aqui é menos, né? Na multiplicação gerou menos. Então, ficou menos 24, delta deu igual a 1. É o caso do delta maior que zero. Então, nós vamos achar duas soluções, que vai ser o lambda 1 e o lambda 2. Então, na sequência, o que que a gente tem? A gente tem aqui que... Deixa eu só colocar aqui, para poder visualizar melhor. Então, ó, o que que vocês estão observando aqui, ó? É a estrutura da fórmula de Bhaskara, que é menos b, né? O b aqui vale menos 5, então ficou menos 5, porque é menos b da fórmula, mais ou menos raiz de delta, o delta que a gente tinha acabado de calcular, que era 1, duas vezes o a que era o que estava na frente aqui do delta, do lambda ao quadrado, 2 vezes 1, usando a fórmula do Bhaskara, faz as contas, menos e menos aqui gerou 5, mais ou menos raiz de 1 vale o próprio 1, 2 vezes 1, 2,
e aí você dá sequência, né, nesse cálculo. O que vai acontecer, ó? A gente acabou de fazer aqui essa conta, né? Chegou até aqui no slide anterior. Raiz de 1 deu 1, né? Aqui 2 vezes 1 deu 2, menos menos deu mais. Aqui a estrutura da fórmula de Bhaskara. A diferença é que aqui, em vez de estar usando x, como vocês estão acostumados, a gente está usando lambda, tá? Porque é uma equação relacionada à equação diferencial que a gente está resolvendo. Então, ficou 5 mais ou menos 1. Então, a gente separa 5 mais 1 e 5 menos 1. Embaixo, o mesmo valor para os dois casos, né? Dividido por 2. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Nós achamos lambda 1, lambda 2. E agora, para fechar, a gente tem que recorrer àquelas estruturas que nós vimos no quadro, né? A estrutura do delta maior que zero, porque aqui o delta era 1, né? Dentro da raiz era 1. Então, a gente recorre, né, à estrutura do delta maior que zero, que era essa estrutura de equação geral. A gente acabou de encontrar dois valores aqui, ó, que é 3 e 2. Esse 3 e 2 você vai substituir aqui no lambda 1 e no lambda 2, e a estrutura da equação geral é padrão, sempre vai ser essa, o que vai mudar vai ser o lambda 1 e o lambda 2. E aqui você tem, né, que o lambda 1 e o lambda 2 já foram calculados. Lógico, essa é a estrutura da equação geral, sempre que você esteja resolvendo a equação diferencial de ordem 2 homogênea, e você tenha achado ali, depois de fazer a transformação da equação, achado o delta maior que zero, tá? Então, essa é a estrutura padrão para o delta maior que zero, que no caso, nosso delta é igual a 1. Fazendo agora a substituição, ó, como a gente tinha achado lá, delta, os dois valores, era lambda 1, 3 e lambda 2, 2, a gente fez aqui a substituição e manteve o restante da estrutura da equação. Então, essa é a equação geral que será a solução dessa equação diferencial ordinária de ordem 2. Então, aqui a gente já acabou. Essa é a solução do problema, depois que você substitui o lambda 1 e o lambda 2 que você achou pela estrutura lá do Bhaskara, quando você achou a equação associada àquela equação original, fazendo a troca das derivadas pelo lambda, tá? Seguindo aquele padrão que a gente viu ali, né? Quando derivada de segunda ordem, colocar lambda 2, derivada de primeira ordem, lambda 1 no lugar, e só a função mesmo some, né? O y, porque seria lambda elevado a zero, que vai dar 1, então tem uma parte que fica lá, só o numeral. Achou o delta maior que zero, achou duas informações, duas raízes para lambda 1 e lambda 2, substituiu aqui. Essa é a solução, esta é a equação geral da solução da equação diferencial de ordem 2, né? Homogênea que nós estamos resolvendo, ok? Então, essa aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Tudo começou aqui, essa é a equação diferencial de ordem 2, né? Homogênea. Nós achamos a chamada equação característica, que é quando se troca pelos lambdas. Vira uma equação do segundo grau, você acha o delta deu maior que zero, aí tem um padrão de solução quando o delta é maior que zero, que é aquele que eu mostrei para vocês. Aí um processo de repetição, e aí você só muda, o processo é de calcular o delta 1, os dois valores, né, delta lambda 1 e lambda 2, os dois valores, né? Tendo encontrado aqui esses valores, você fez aí o passo a passo, né, na fórmula do Bhaskara. Quem não lembra a fórmula do Bhaskara, tem aí no canal um vídeo falando só da fórmula do Bhaskara. Acha o A, B e C, substitui na fórmula do Bhaskara, achou os dois valores, né? Achou lambda 1, lambda 2, tem a estrutura geral, tem a estrutura da solução geral da EDO, já aqui com os lambdas que você precisa substituir, que são as raízes que você encontrou. Feita essa substituição das duas raízes, que era 3 e 2, você encontrou a equação geral, que é a solução daquela EDO que a gente começou antes da substituição dos lambdas, né? Que é a equação característica que foi criada para ajudar a resolver. Lembrando que esta metodologia de solução, desde que você tenha equação de ordem 2, e ela tem que ser o quê? Homogênea, tem que estar igualada a zero, né? E vai se adequar perfeitamente a esse caso, se for delta maior que zero, tendo duas raízes
Se fosse delta igual a zero, teria uma raiz só, aí teria outra estrutura de equação geral para substituir o lambda, e se fosse delta menor que zero, que daria número complexo, tem uma outra estrutura também de equação geral para substituir o valor encontrado, ok? Então a gente volta a falar novamente desse tema futuramente. Qualquer dúvida, né? Vamos nos falando. Ótimos estudos a todos, forte abraço, até a próxima.